Oi amigos, a paz do Senhor a todos. Estou aqui para gravar esse vídeo e mostrar para vocês porque não há nada em oculto que não seja revelado. O dono da igreja é Deus. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, onde Ele quer. Seja a igreja que Ele quiser, porque Ele é o dono da igreja, Ele é soberano. Ele é soberano. E operando Deus, quem impedirá? Deus é Deus. E se Deus mandou falar, eu falo mesmo. Agora, eu quero contar algo para vocês que aconteceu no ano de 2009. No ano de 2009, o Senhor Deus me deu uma revelação, a qual nessa revelação o Senhor me levou dentro do grande templo. E dentro do grande templo tem um refeitório, que é um refeitório só dos pastores, só dos grandão, da cúpula, dos grandes. E o Senhor me levou dentro daquele refeitório e ali tinha uma mesa grande. E em volta daquela mesa tinha vários pastores. Inclusive, o pastor Sebastião ficava numa ponta da mesa. E sobre aquela mesa tinha uma panela. E dentro daquela panela, em vez de ter comida, sabe o que tinha? Bicho. A panela estava cheia de bichos. Aquela bicheira, não tem? Bichos. E o Senhor Deus disse para mim: você está vendo isso aí? Eu vou te revelar o que vai acontecer. Mas antes de acontecer, eu quero deixar avisado, para quando acontecer, não dizer que não foi avisado. E quando eu adentrei naquele refeitório, como eu já disse, tinha quem estava encostado na parede daquele refeitório era o pastor Paulo Roberto. E quando eu entrei ali, ele me acompanhava para o lado da mesa. Quando a gente caminhava para o lado da mesa, os bichos se alvoroçavam e caíam sobre a mesa. E quando aqueles bichos vinham caindo sobre a mesa, a maioria daqueles pastores que estavam sentados, a maioria, não eram todos, preste bem atenção, eles se transformavam em bichos. Bichos de toda qualidade. E o que aconteceu? O Senhor Deus disse para mim, uma voz dizia para mim, era o Deus falando comigo assim: diga para o Paulo Roberto tomar cuidado, porque tá vendo esses bichos que está caindo? Eu disse sim, vai ser bicho comendo bicho. Novamente, aí quando aqueles pastores voltavam a sentar, eles viravam a gente novamente. De repente, os bichos alvoroçavam, quando a gente caminhava para o lado da mesa, os bichos alvoroçavam e começavam a cair em cima da mesa. E novamente a voz falou comigo: diga para o Paulo Roberto vigiar, tomar cuidado, porque vai ser bicho comendo bicho. Tudo bem, tudo bem. Acabou aquela revelação. Assim, quero lembrar bem, o pastor Sebastião ficava sentado na ponta da mesa e olhava e via aquilo, ficava de olhos regalados, mas não falava nada, absolutamente nada, ficou calado. Mas ele não virava bicho não, ele simplesmente via e ficava calado. Tudo bem, foi uma revelação que Deus me deu. Deus dá revelação para quem Ele quer dar, da maneira que Ele quer dar. Eu não estou aqui para fazer vídeo para caluniar ninguém, nem difamar ninguém. Eu estou falando de uma revelação que nem para o pastor Sebastião contei isso. Mas, porém, o Senhor Deus disse para mim: procura o Paulo Roberto e conte para ele esta revelação. No mesmo ano, em 2009, eu procurei o pastor Paulo Roberto, encontrei ele dentro da livraria Cantares de Salomão, no grande templo. Ele estava com 2 seguranças, como ele sempre, né? Não sei para que andar com segurança. Eu ando com Jesus, minha segurança é Jesus. Segurança do crente é a verdade, é Jesus. Eu encontrei ele ali e disse: pastor, eu vou te contar uma revelação que Deus me deu. Aí os seguranças que estavam com ele queriam ouvir. Eu falei: não, a revelação é para o pastor Paulo Roberto, eu quero falar com ele. Aí ele disse para o segurança ficar para lá, os 2 que estavam com ele, eles ficaram. E eu chamei ele num canto ali dentro da livraria e contei para ele a revelação, que não precisa eu repetir. Tudo aquilo, ele disse para mim assim: vamos orar, vamos orar.
Não conta para ninguém. Eu estou dizendo para vocês, irmãos, a revelação que Deus me deu. E eu quero que ele venha, que ele tenha coragem de vir me desmentir. Entendeu? Aí o que aconteceu? Eu contei para ele a revelação. Se passou 1 ano, 2 anos, 2009, 2010, em 2011, Deus falou comigo. Você se lembra daquela revelação que eu te dei? Sim. Agora você procura alguém e conta essa revelação. Porque quando acontecer o que está por vir, não seja uma coisa que somente o Paulo Roberto ouviu. Eu procurei, na época, o pastor que eu congregava com ele. Eu não vou citar o nome dele, mas era do Pedra 90, na Assembleia de Deus de Belém, que eu congregava antes, né? Fui na casa dele, contei a revelação para ele, como eu contei para o Paulo Roberto. Inclusive estava o pastor, alguns da família dele, eu contei para ele essa revelação. Falei para ele, ele ainda, né, acharam um pouco meio engraçado, né? Mas bicho, eu falei, pastor, era a voz de Deus falou comigo que ia ser bicho comendo bicho. E vocês deixam escrito isso aí, porque quando acontecer o que vai acontecer, ele, o seu Paulo Roberto que é conhecido como Paulo 7 Câncer, não vai dizer que Deus não avisou ele. Irmãos, não foi nada. Quando menos esperou, a bomba estourou. Um fala uma coisa, outro fala outra, um fala uma coisa, outro fala outra, um fala uma coisa, outro fala outra, e eu fiquei calado. Por quê? Eu tinha entregado o que Deus mandou, mas eu nunca difamei seu Paulo Roberto, o Paulo 7 Câncer, eu nunca falei mal dele para ninguém. Contei a revelação para algumas pessoas também, a não ser o pastor que eu congregava com ele, né? Porque algumas pessoas sabem dessa revelação. E aí, o que aconteceu? E um fala uma coisa, outro fala outra, fala uma coisa, outro fala outra. Eu fiquei calado. Quero dizer mais uma vez, nunca difamei o seu Paulo Roberto, conhecido como Paulo 7 Câncer. Foi o maior escândalo das Assembleias de Deus do estado de Mato Grosso. Mas ele foi avisado. Tem pessoas que pensam que eu estou me levantando, gravando vídeo para fazer isso aqui, para se levantar contra ele, para queimar ele. De jeito nenhum. O sangue de Jesus tem poder. Profeta tem que ser profeta, tem que ter autoridade de Deus. E tem que ter coragem para falar a verdade. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele foi, saiu e abriu o ministério. E algumas vezes, como vocês sabem, ele abriu a Catedral dos Milagres, que fica na Avenida Fernando Correia da Costa, ali no bairro Cochipó. E algumas vezes ele, Paulo Roberto, o 7 Câncer, me convidou para estar cantando na igreja dele. E eu mesmo sabendo de tudo, eu nunca contei nada para ninguém. Eu ia lá, entendeu? Mas sabe também por quê? Ele sabia da revelação, sabia que Deus tinha falado com ele, e ele tentava. Os convites que ele me fazia, era como se diz assim, olha, você sabe de tudo, mas... E ele sempre mandava eu cantar aquele hino, vocês conhecem? Eu vou dizer, eu vou falar, eu vou dizer o que o meu Deus mandou falar, eu vou dizer o que o meu Deus mandou falar, é que placa de igreja lá no céu não vai entrar, é que pecado escondido lá no céu não vai entrar. Por que ele pedia para sempre cantar esse hino? Para, entendeu? Para falar, para dizer assim, olha, eu não estou em pecado, mas está em pecado. A verdade é essa. Caiu, está caído, e não quer aceitar a correção e foi abrir ministério. Entendendo? Mas mesmo assim, ele me convidava, eu ia, cantava, amém, tudo bem. Quando ele veio no Pedra 90, ele abriu uma igreja. No dia que ele foi inaugurar a igreja, ele me convidou para cantar. Eu fui lá para cantar, cantei, entendeu? Ele me chamou e pediu para cantar esse hino, que é o Placa de Igreja. Cantei. Tem várias pessoas que testemunham de prova. Eu estava na igreja, cantei lá esse louvor. Terminou o hino. Eu chamei ele quando terminou o culto, terminou o culto, foi todo mundo embora. Eu chamei ele em particular e disse, pastor Paulo Roberto, você se lembra daquela revelação que eu te falei em 2009? Sharai Gandur Rebaço Urimihai. Você se lembra daquela revelação? Pastor, Deus manda lhe dizer, procure o pastor Sebastião, a mesa diretora, e vai se consertar, vai se levantar onde você caiu.
Isso foi um particular meu, Rodrigues Filho, com o seu Paulo Roberto, conhecido como Paulo 7 Câncer. Irmãos, a coisa é séria. Isso aqui não é calúnia não é difamação não. Eu estou contando uma revelação que Deus me deu. Se ele quiser mandar me matar, fazer qualquer coisa, como ele me chamou de vagabundo, no culto de Santa Ceia agora, dia 2 de agosto, na igreja dele, e mandou me pôr para fora da igreja dizendo que eu era vagabundo, por que ele me chamou de vagabundo? E sendo que algumas outras vezes ele me deu oportunidade para cantar na igreja dele. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo, eu me cansei, vai diante da minha igreja e diga para ele, Paulo Roberto, procure a tua mulher, que é a mãe dos teus filhos, reconcilia com ela. Ah, mas ela está casada com outro? A Bíblia diz, adúlteros. O Senhor Deus diz, adúlteros. É Deus que está mandando falar dessa forma. E ele, quando viu que a coisa veio do céu mesmo ali, o que ele fez? Me chamou de vagabundo. Me chamou de vagabundo e disse, põe esse vagabundo para fora. E se for preciso, dê um cacete nele. Sabe o que ele mostrou para a igreja? Ele mostrou para a igreja que realmente ele está na carne, é um desequilibrado, está desviado. Pastor desviado, Paulo Roberto 7 Câncer. E tem mais uma coisa, ele disse para o pessoal me botar para fora, se fosse preciso, poderia me dar um cacete, poderia me dar uma surra. Se acontecer alguma coisa comigo, foi ele que mandou, porque quem manda da surra pode mandar matar. Entendeu? Mas eu não tenho medo de morrer, não. Eu tenho coragem de falar a verdade. Aqui quem está falando é o Rodrigues Filho, lavado e remido no sangue de Jesus. Não tenho medo de falar a verdade, não. A máscara, seu Paulo Roberto, seu Paulo 7 Câncer, caiu. Você está em pecado, vai se consertar. Se gostou, vai ouvir. Se não gostou, vai ouvir. Foi o mesmo caso que aconteceu no Pedra 90. Algum tempo atrás, o Senhor Deus mandou que subisse na plataforma e pedisse um obreiro para descer. Ficou 8 anos escondido. Quando menos esperou, levei nome de falso profeta, de mentiroso, de caluniador, de tudo. Quase me mataram na igreja do Pedra 90. Mas o tempo passou. Mas Deus pôs tudo em prato limpo. O próprio enteado da mulher pegou o obreiro, que era o pastor da igreja do sonho meu, com a mãe dele, dentro do quarto. Foi o maior escândalo do Pedra 90, como esse escândalo do seu Paulo Roberto, o Paulo 7 Câncer. Não estou dizendo que pegaram o Paulo Roberto com mulher, eu não estou dizendo isso não, em quarto, não é isso. Eu estou dizendo o obreiro do Pedra 90. Mas, enfim, o que Deus mandou eu falar para o seu Paulo Roberto, eu falei, entendeu? Não é calúnia, ele foi avisado. Foi avisado. E tem mais uma coisa. Ele me chamou de vagabundo. A pergunta é a seguinte. E por que é que antes ele me chamava para ir cantar na igreja dele e eu não era vagabundo? Por que é? E agora, sabe por que ele me chamou de vagabundo? Ele quis tentar mostrar uma coisa para a igreja que ele não é. A máscara, seu Paulo Roberto, seu Paulo 7 Câncer. A máscara caiu. Vai se levantar onde você caiu. A verdade é essa. E vou dizer mais uma vez, se acontecer qualquer coisa comigo, foi ele que mandou. Porque eu já registrei um boletim de ocorrência. Gente, me desculpa. Talvez vocês possam até dizer, mas está acontecendo isso no meio dos crentes? Não é no meio dos crentes. Sabe o que acontece? Não há nada em oculto que não seja revelado. Pecado é pecado e pecado tem que consertar. Eu não aceito essa bandalheira no nome de Jesus enganando o povo. Aí diz, mas a igreja está cheia, lá está acontecendo milagre. Cego vê, paralítico andar, mudo falar, surdo ouvir, cura de enfermidade. Isso não é salvação. Vai ser como naquele dia, muitos vão chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, Senhor, em seu nome eu profetizei, em seu nome. Mas o Senhor vai dizer, apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Agora eu te pergunto, cadê a sua família, seu Paulo Roberto, seu Paulo 7 Câncer? Onde está? Onde estão os teus filhos? E tem mais uma coisa, vou falar, porque é Deus que mandou falar. Quem casar contigo será chamado de adúltera, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vai ser bicho comendo bicho. E eu vou lhe processar, porque eu já registrei o boletim de ocorrência. Você me chamou de vagabundo. Eu não sou vagabundo. Mais uma vez eu te pergunto.
E por que é que antes você não me chamava de vagabundo, me chamava para cantar na tua igreja? Sabe por que é, gente? Porque ele queria que eu fosse congregar na igreja dele. E eu não vou congregar em igreja. Entendeu? Que eu sei que o pastor está com a vida toda bagunçada. Ah, mas Rodrigues Filho, por que você ia cantar? Eu ia cantar porque eu estava tentando ajudar ele se consertar. Não que eu conserto a vida de ninguém, mas, entendeu? Mostrando a ele que eu não sou falso. Eu sou amigo. Sou leal. Mas aí tem aquele negócio aí, Deus fala, eu me cansei. Agora chega. Culto de Santa Ceia, pastor com as mãos sujas, cortando Santa Ceia para dar para a igreja. Sangue de Jesus tem poder. Eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Amados, a minha indignação, a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Sharai gandarabá serimihai. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Diante de Deus, Deus é minha testemunha. Foi Deus que me revelou, foi Deus que mandou eu falar. E quem é o dono da igreja é Deus. E Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, e operando Deus, quem impedirá? Acontece que Deus está livrando alguém do fogo do inferno. Entra nessa panela cheia de bicho quem quiser. Quem quiser. Deus está livrando alguém de entrar nessa panela cheia de bicho. Foi aquela panela, seu Paulo Roberto, seu Paulo 7 Câncer, que Deus me mostrou lá, naquele dia, aquela revelação. Você lembra que eu te contei? E tem várias pessoas também que lembram que antes de acontecer o escândalo que aconteceu, eu contei essa revelação e sabe da verdade. Tá? Eu nunca quis caluniar ninguém, difamar ninguém. Mas a verdade é essa. Eu vou dizer, eu vou falar. Eu vou dizer o que o meu Deus mandou falar. Eu vou dizer o que o meu Deus mandou falar. É que placa de igreja lá no céu não vai entrar. É que pecado escondido lá no céu não vai entrar. E amém. Amém? Que o Senhor Deus abençoe. Amados irmãos, acredite. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Se fosse, receba a chave. Receba carro, receba apartamento, Deus falou comigo, não é assim? Mas quando vem a correção de Deus, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Mas Deus é Deus, o dono da igreja é Deus, e não há nada em oculto que não seja revelado. Ok? E se acontecer alguma coisa comigo, foi o seu Paulo Roberto, o seu 7 Câncer, que mandou fazer. Porque assim como ele me chamou de vagabundo e disse, põe esse vagabundo para fora. E se for preciso, dê uma surra nele, pode dar um cacete nele, ele tem coragem de mandar, até me matar. Mas não tenho medo de morrer não, tenho medo não. Eu estou com Cristo, vou para a glória, vou feliz, mas vou fazer o que Deus mandou fazer e ponto final. Se gostou, vai ouvir, se não gostou, vai ouvir do mesmo jeito. Se Deus mandou falar, eu falo. Se Deus mandou falar, eu falo. Quem manda em mim é Deus e ponto final. Eu sou Rodrigues Filho, lavado e remido no sangue de Jesus.